Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no canal Corneteiro FC para falar do futebol pelotense e de Pelotas e São José. O Lobão empatou e vai vivo para a última rodada do Campeonato Gaúcho, última rodada da fase classificatória, para brigar contra a possibilidade de rebaixamento. A gente já fala desse jogo lá no Francisco Noveleto, gramado sintético do agora Francisco Noveleto, antigo Pastareia. Jogo polêmico, o gol do Pelotas talvez tenha sido aí o gol que mais demorou a ser confirmado, tanto na era do VAR quanto antes. Olha, demorou muito para que o Douglas da Silva e seus auxiliares confirmassem o gol do Marcão, feito já nos acréscimos da partida. Mas antes da gente falar sobre este empate, sobre o jogo, pedir para você aquele convite. Junta-te a nós aqui no Corneteiro FC, faz a tua inscrição no canal, aciona o sininho para receber as nossas notificações e também acompanhe, interage conosco, deixe seu comentário nas redes sociais do Corneteiro, no Facebook, Instagram e também no Twitter. Um para o São José, um também para o Pelotas. Não era o resultado que o Pelotas precisava, mas em virtude dos resultados paralelos acabou não sendo ruim. Como eu disse, o Pelotas vai para a última rodada da fase classificatória quando recebe o Caxias, em data a ser confirmada na Boca do Lobo, provavelmente no final de semana, precisando de uma vitória e torcendo aí contra os seus principais adversários. Falando sobre o jogo, o Pelotas, depois de 2 semanas fechadas, praticamente aí 13, 14 dias de trabalho, o Pelotas do Rafael Jacques, em relação a ele mesmo, as suas outras apresentações, mostrou uma evolução pequena, insuficiente, é bem verdade, mas mostrou evolução, Principalmente no primeiro tempo, foi uma equipe mais equilibrada, melhor colocada dentro de campo, com tentativas de criação de jogada, de saída para o ataque pelos dois lados, tanto com o Marcelo quanto com o Wesley, com o Moisés, que substituiu o Juliano suspenso, fazendo aquela função do volante que sai da defesa para o ataque. Mas o Pelotas seguiu com problemas antigos, problemas da circulação da bola no meio-campo, da criação de jogadas. Isso não aconteceu de forma mais trabalhada, passando pelo meio-campo. O Pelotas conseguiu sair pelos lados, mas também foram saídas esporádicas. Ele não conseguiu manter uma constância. Mas foi uma equipe mais organizada em relação às atuações anteriores. O problema é que o Pelotas, além da falta de criação, mais uma vez, a dificuldade de criar jogadas com a bola passando pelo meio campo, o Pelotas também continuou com uma saída de bola muito lenta, com aquela troca de passes entre os zagueiros, entre os laterais, até daqui a pouco tentar uma bola mais comprida pelo lado, um lançamento à frente buscando o Marcão. Mas durante aí, até o gol, até 35, 36, quando fez o gol o São José, o Pelotas fazia uma partida equilibrada, sem assustar, sem criar chances de perigo contra o experiente e bom goleiro Fábio, mas também não sofrendo tantos sustos assim na primeira etapa. Até que por volta de 35, entre 35 e 37 minutos, numa bola colocada para a área, há um bate-rebate, o Gabriel Leite acaba dando rebote, a zaga não afasta, e aí o Lissandro faz o gol de abertura do placar para o São José. Aí o Pelotas se desorganizou, o São José passou a controlar o jogo, a partida ficou, os minutos finais do primeiro tempo ficaram cômodos para o São José, que não sofreu perigo, não via no Pelotas poder de reação e administrou o resultado até o intervalo. Voltou para o segundo tempo com a mesma panorâmica, o Pelotas tentando agredir, tentando criar alguma coisa, mas muito burocrático, muito previsível, e o São José também sem se arriscar muito, controlando o jogo. Mas aí, a partir de 20, 25 minutos da segunda etapa, o Pelotas encaixou melhor a sua marcação, passou a dificultar e a evitar as saídas para o ataque do São José e fez aquela pressão que a gente está acostumado a ver do Pelotas fazendo nos seus jogos, com bolas alçadas para dentro da área, ainda sem a criação, sem tabela, sem triangulações para tentar criar alguma coisa pelo meio com uma bola mais trabalhada. O Pelotas passou a alçar a bola para dentro da área, mas no segundo tempo conseguindo ter um pouco mais de profundidade, tanto por um lado quanto para o outro. E aí o Pelotas foi na insistência, o São José passou a não ter forças para criar, e já nos acréscimos o Marcão conseguiu um gol. Numa bola alçada para dentro da área, ele desvia, ele disputa a bola no ar, o Fábio faz a defesa, mas a bola, na imagem do Globo Esporte que transmitiu o jogo, fica muito difícil
de você ver se realmente a bola entrou. O que acontece? O Marcão desvia, o Fábio faz a defesa e os jogadores do Pelotas saem comemorando. Os jogadores do São José dão sequência ao jogo como se não tivesse acontecido nada. Depois de um início de comemoração, o Pelotas volta para o jogo, porque o São José se organizava para sair para o ataque, até que o Douglas da Silva para o jogo, né, e aí a partida fica parada por 20, 23 minutos. Muita reclamação do Pelotas, muita reclamação dos jogadores do São José, confusão, empurra, até que o quarto árbitro confirma o jogo. Poderia o quarto árbitro, se ele teve a convicção de confirmar o gol, poderia já no início de toda a confusão ter confirmado. Mas não, no momento do lance, no momento que o Marcão desvia a bola, que o Fábio faz a defesa, tenta evitar que a bola entre, nem o Douglas Silva, nem o auxiliar que corre ali pela lateral, se movimentaram, fizeram aquele movimento para o meio campo para dar o gol. Não, eles deram o lance normal. Aí há uma grande reclamação do Pelotas depois da comemoração, né? E a confusão se arma até que o quarto árbitro confirma o gol. Então o jogo ficou parado por mais de 20 minutos, como eu disse, e na sequência o Douglas da Silva dá aí mais 5, 6 minutos, 7 minutos de jogo e encerra a partida lá no Paço da Areia. Não era o resultado que o Pelotas esperava, mas, né, em virtude dos resultados paralelos, o Pelotas, como eu disse, com este empate chega vivo na última rodada. Nos jogos de hoje, além do empate entre Pelotas e São José 1-1, nós tivemos um empate entre Esportivo e Juventude pelo placar de 2-2, também num jogo com arbitragem muito polêmica. Juventude reclama muito dos 2 gols do Esportivo, além de um gol mal anulado, segundo aí as reclamações da equipe da Serra Gaúcha. Ainda temos um jogo para completar essa rodada, que é entre o Caxias e o Ipiranga, jogo que ocorre amanhã no Centenário, na terça-feira, dia 20, e a classificação momentânea é a seguinte: esse jogo não interfere na parte de baixo da tabela, e a classificação ficou a seguinte: na 10ª colocação o Esportivo com 9, o Esportivo com empate sai da zona do rebaixamento, pelos critérios ele empurra o Novo Hamburgo para a 11ª posição com 9 pontos, Pelotas soma 1 ponto, segue na lanterna, 12º colocado, mas, como eu disse, chega vivo. Pelotas precisa vencer o Caxias na próxima rodada para chegar aí a 11 pontos e torcer, né, por empate ou derrota de Novo Hamburgo e Esportivo, né? O Novo Hamburgo, que vai pegar a equipe do Caxias, o Esportivo pega o Internacional na próxima rodada e o Pelotas, repetindo, pega a equipe do Caxias. Então esse é o panorama. O Pelotas não depende só dele, mas chega vivo em condições de brigar ainda na última rodada para fugir do rebaixamento, né? Como eu disse, dentro de campo uma pequena evolução do Pelotas, né? Mais uma vez o mérito do Pelotas em não desistir, em insistir no segundo tempo, fez por merecer, principalmente depois desses 20, 25 minutos, quando passou a pressionar o São José e conseguiu evitar que o São José criasse alguma coisa em contra-ataque, em alguma jogada ofensiva, né? Mas ainda fica devendo a equipe do Pelotas, em termos de atuação neste campeonato, mas pelo menos teve uma pequena evolução. Que final de gauchão para a dupla Brapel, hein, meus amigos? Pelotas aí ainda na zona do rebaixamento, ainda na lanterna, dependendo de resultados paralelos. E o Brasil, embora matematicamente matematicamente fora da possibilidade de rebaixamento, assim como o São José, que chegou a 12 pontos, mas resultados aí paralelos, né, numa combinação um tanto improvável, o Brasil ainda pode se complicar se perder o jogo da próxima rodada, que é contra o Juventude fora de casa. Fazendo um pontinho, um empate, o Brasil não independe de resultados. Agora, se perder, torce para que essa combinação improvável aí não venha a prejudicar o Brasil, né, na competição, né? E o Pelotas lutando aí, precisando desses pontos, dessa vitória dos tropeços dos adversários para fugir do rebaixamento. Realmente um estadual muito ruim da dupla Brapel. Legal? Não se esquece, te inscreve no canal, aciona o sininho das nossas notificações e acompanha nossas redes sociais.